Você sempre ouviu falar da queda de Lúcifer, da sua rebelião e transformação em Satanás. Mas já se perguntou onde Jesus estava nesse momento crucial? Durante séculos, a narrativa da criação de Satanás foi contada sob uma perspectiva parcial. Uma perspectiva que convenientemente omite um personagem-chave, um personagem que, segundo a fé cristã, sempre existiu. Talvez você nunca tenha questionado essa ausência. Afinal, a história de Lúcifer é dramática, impactante e serve a um propósito, o de alertar sobre o perigo da soberba. Mas e se a história completa for ainda mais reveladora? E se a omissão da presença de Jesus nesse evento não for um mero detalhe, mas sim uma peça fundamental para entender a verdadeira natureza do conflito entre o bem e o mal? A partir de agora, o que vamos investigar não se baseia em especulações. Vamos mergulhar em interpretações bíblicas menos exploradas, em textos que sussurram segredos sobre a eternidade e a divindade de Jesus. Prepare-se. Porque essa história não começa com a queda de Lúcifer. Ela começa antes, muito antes. Ela começa na eternidade, onde a criação de todas as coisas se originou. E antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Talvez a história da sua fé local tenha moldado sua compreensão desse evento cósmico. Diversas forças moldaram a compreensão que temos hoje da Bíblia, e muitas vezes, essa moldagem visava a manutenção de certas estruturas de poder e doutrinas específicas. Concílios antigos, como o de Nicéia, desempenharam um papel crucial na definição do cânone bíblico e na supressão de textos considerados não canônicos ou apócrifos. Teólogos influentes, cujas interpretações se tornaram a base da teologia ocidental, também contribuíram para a forma como certas passagens são entendidas e outras são ignoradas. O próprio sistema imperial romano, com sua subsequente influência sobre o papado medieval, exerceu um controle significativo sobre a disseminação e interpretação das Escrituras. A Vulgata Latina, por exemplo, embora tenha sido uma ferramenta importante para a tradução da Bíblia, também introduziu certas nuances e interpretações que moldaram a compreensão ocidental das Escrituras. Além disso, a predominância do patriarcado na história da Igreja contribuiu para a exclusão e marginalização de perspectivas femininas na interpretação bíblica. A falta de acesso aos textos originais em hebraico, aramaico e grego para a maioria dos fiéis, por séculos, também permitiu que as elites religiosas controlassem a narrativa e impusessem suas próprias interpretações. Nem sempre se cala o que é mentira. Às vezes, se cala o que é verdade demais, ou que desafia as estruturas de poder estabelecidas. Em nome da unidade e da segurança doutrinária, preferiu-se a omissão e a interpretação seletiva. O que poderia libertar, foi selado para preservar uma estrutura. Mas nem tudo foi perdido. Alguns manuscritos sobreviveram fora do altar, em bibliotecas antigas, em comunidades isoladas e em tradições orais. Livros que a maioria nunca leu, versões que ninguém mais prega, existem. E eles dizem o que não era para ser dito. Se esconderam esse detalhe sobre a criação de Satanás e a possível presença de Jesus nesse evento, o que mais foi silenciado? E se os registros que restaram falarem mais do que a tradição ousou repetir? O próximo passo não é fácil. Mas ele está registrado, basta ter coragem para ver. Em Provérbios 8, encontramos um texto que, embora frequentemente interpretado como uma descrição da sabedoria personificada, carrega ecos profundos sobre a preexistência de Jesus e, por implicação, sua presença antes da queda de Lúcifer. A chave reside na compreensão do que significa essa sabedoria criada no princípio do caminho, Provérbios 8:22. A tradição judaica e os primeiros pais da Igreja, como Orígenes e Justino Mártir, viram nessa sabedoria uma referência velada ao Logos, a palavra de Deus, que mais tarde se encarnaria em Jesus Cristo. Eles argumentavam que a sabedoria descrita em Provérbios não era apenas um atributo divino, mas uma pessoa divina, presente com Deus desde a eternidade, participando ativamente da criação. Considere a descrição: eu estava ao seu lado como mestre de obras, e dia após dia me alegrava, regozijando-me sempre diante dele. Provérbios 8:30. Essa imagem poderosa sugere uma colaboração íntima e alegre entre a sabedoria e Deus na criação do universo. Se essa sabedoria é, de fato,
uma referência a Jesus, então ele estava presente, não como um espectador passivo, mas como um participante ativo no ato da criação, um arquiteto divino ao lado do Pai. Este entendimento, no entanto, foi obscurecido por interpretações posteriores que enfatizaram a sabedoria como um mero atributo de Deus, despersonalizando-a e, consequentemente, obscurecendo a preexistência de Cristo. A ênfase em um Deus único e indivisível, embora correta, muitas vezes levou a uma relutância em explorar as nuances da Trindade e a presença ativa de Jesus antes de sua encarnação. Se Jesus estava presente na criação, como a sabedoria ao lado de Deus, então ele estava lá quando Lúcifer, o anjo de luz, ainda brilhava em glória. Ele testemunhou, talvez, a beleza e o potencial que existiam em Lúcifer antes de sua queda. E essa presença muda radicalmente nossa compreensão da história da salvação. Não é apenas uma história de redenção após a queda, mas uma história de envolvimento e amor divinos desde o princípio, mesmo antes da criação de Satanás. Mas este é apenas o vislumbre de uma verdade maior. A próxima peça desse quebra-cabeça está na compreensão da própria natureza da criação e do papel de Jesus na sustentação de todas as coisas. Prepare-se, porque a próxima revelação vai desafiar sua compreensão do tempo e da eternidade. A ideia de Jesus como Logos preexistente, presente no princípio com Deus, João 1:1, e a criação de Lúcifer como um anjo que se rebelou são geralmente apresentadas de forma separada. Essa separação é uma distorção significativa. Cronologicamente, a mudança começou a se solidificar com os pais da Igreja, que, ao formularem a doutrina da Trindade e defenderem a divindade de Cristo, precisaram navegar em terrenos complexos para evitar o modalismo, a ideia de que Deus se manifesta em diferentes modos, e o subordinacionismo, a ideia de que Jesus é inferior ao Pai. Para evitar essas heresias, a relação de Jesus com a criação, incluindo a criação de Lúcifer, foi sutilmente atenuada ou deixada implícita. Simbolicamente, a imagem de Lúcifer como portador da luz, antes de sua queda, e Jesus como a luz do mundo criava uma ambiguidade desconfortável. Para evitar associações indesejadas, a figura de Lúcifer foi progressivamente obscurecida, reduzida a uma sombra de maldade pura, desvinculada de qualquer conexão com a luz divina original que emanava do Logos. Institucionalmente, o Concílio de Nicéia, 325 d.C., desempenhou um papel crucial. Ao definir o dogma da consubstancialidade do Filho com o Pai, o concílio focou na natureza divina de Cristo, mas deixou em aberto a questão de sua relação com a criação de seres angelicais. Essa lacuna abriu espaço para uma interpretação que separava Cristo da criação de Lúcifer, permitindo que a narrativa da queda angelical fosse contada sem a necessidade de considerar a presença ou a influência de Jesus. A motivação oculta por trás dessa distorção pode estar ligada à necessidade de consolidar o poder da Igreja. Ao apresentar um Deus distante e um Satanás puramente maligno, a Igreja se posicionava como a única mediadora entre o céu e o inferno, a única fonte de salvação em um mundo ameaçado pelas forças das trevas. A complexa relação entre Jesus e a criação de Lúcifer, com suas nuances e implicações, poderia minar essa autoridade, abrindo espaço para questionamentos e interpretações alternativas. Hoje, a maioria das denominações cristãs ensina que Jesus é o Filho de Deus, mas raramente explora a implicação de sua presença no momento da criação de um ser que se tornaria o próprio Satanás. Essa omissão perpetua uma visão simplificada e maniqueísta do universo, onde o bem e o mal são forças separadas e antagônicas, sem qualquer conexão ou origem comum. O silêncio grita. Um vazio ancestral. O sopro divino moldava a luz, e a sombra espreitava. A pergunta ecoa: onde estava o Filho, quando a rebelião irrompeu? Não procurem nos céus estrelados a resposta. A verdade se esconde no pó da terra, no nome esquecido, na linhagem interrompida. Houve um gesto. Um ato de escolha. Uma semente lançada no Éden primordial. A maldição não pairou sobre o tentador. Caiu sobre o solo. A terra amaldiçoada. A herança do silêncio. Busquem nos filhos da terra. Nos primogênitos preteridos. Nos nomes que se repetem, como um eco distante daquela queda. Aquele que recebeu a terra, recebeu também a sombra. Aquele que herdou o silêncio, carrega o peso da escolha. Não o procurem nos anais celestiais. Ele está entre nós.
o herdeiro da terra amaldiçoada. O nome esquecido. A semente da rebelião. A culpa não reside no ato, mas na herança. No fardo silencioso. Na terra que clama por redenção. Ele não foi nomeado. Mas estava lá. Onde estava Jesus quando Satanás foi criado? A pergunta ecoa nos corredores do tempo, um sussurro em meio ao rugido do Gênesis. A resposta, como uma sombra espreitando a beira da luz, reside não no que foi dito, mas no que foi silenciado. Observemos o princípio, a criação dos anjos, seres de luz e poder. Entre eles, um se destacava, Lúcifer, o portador da luz, adornado com pedras preciosas, um querubim ungido. Sua beleza era inegável, sua sabedoria profunda. Mas havia algo mais, algo não revelado, uma nota dissonante na sinfonia celestial. Em meio à descrição gloriosa de Lúcifer, um silêncio ensurdecedor sobre outro ser, um espírito cuja presença era tão fundamental quanto a do próprio portador da luz. Um ser que, mesmo antes da queda, já prefigurava a redenção, a antítese da rebelião. Estava escrito, mas não lido. Em cada pedra preciosa que adornava Lúcifer, havia um reflexo distorcido de sua verdadeira beleza, uma beleza que só poderia ser compreendida em contraste com a humildade e a obediência de outro. Em cada nota de sua música celestial, um eco distante de uma melodia ainda não revelada, uma melodia de amor e sacrifício. O nome desse ser não é explicitamente mencionado na criação de Lúcifer, mas sua sombra paira sobre cada verso. Era o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, o Verbo que estava com Deus, o Filho unigênito. Aquele que, mesmo antes da queda, já carregava em si a semente da redenção. E se a criação de Lúcifer fosse, em si, uma profecia velada? Uma sombra projetada para revelar, por contraste, a luz que viria? E se a verdadeira resposta para onde estava Jesus não estivesse em um lugar físico, mas em uma dimensão espiritual, como a promessa silenciosa de salvação, aguardando o momento de se manifestar? No silêncio da criação, na ausência aparente, estava a presença mais poderosa. O Filho, o Cordeiro, o Verbo. Estava escrito, mas ninguém a ouviu. O silêncio sobre a presença de Jesus no momento da queda de Lúcifer plantou uma semente de discórdia no coração da humanidade. Uma sombra de dúvida paira sobre a verdadeira natureza do amor divino, fomentando a crença de que o poder e a justiça são opostos, e não complementares. Essa ausência, essa lacuna narrativa, criou um eco de solidão cósmica em cada alma. Acreditamos, sem questionar, que a criação de Satanás foi um ato isolado, um erro na tapeçaria divina. Essa crença nos aprisiona em um ciclo de culpa e medo, onde o potencial para o mal é visto como inerente à criação, e não como uma escolha. Esquecemos que a história não é linear, que o tempo, como conhecemos, não se aplica ao divino. Essa cegueira sobre a presença de Jesus naquele momento crucial distorceu nossa percepção do livre-arbítrio. Passamos a acreditar que somos peões em um jogo cósmico entre o bem e o mal, em vez de co-criadores de nossa realidade. A responsabilidade pela escuridão é atribuída a uma entidade externa, negando nossa própria capacidade de escolha e transformação. Essa ausência ressoa como um grito silencioso em nossos corações. Onde estava o amor quando a escuridão nasceu? A busca por essa resposta nos leva a questionar a natureza da graça, a amplitude do perdão e a possibilidade de redenção para todos. Vivemos sob a sombra de um julgamento que não compreendemos, carregando o fardo de uma queda que não testemunhamos. O que perdemos ao acreditar que Jesus não estava lá? Que parte de nós permanece órfã dessa presença? Que pacto com a dúvida selamos em nosso íntimo? Em vez de um Deus temido, criador de um ser intrinsecamente mau, teríamos um Deus de amor absoluto, cuja criação reflete apenas a perfeição e a possibilidade de livre-arbítrio. Imagine um mundo onde a dualidade simplista entre bom e mal fosse substituída por uma compreensão mais profunda da complexidade da escolha. Satanás, não como um anjo caído predestinado à maldade, mas como um reflexo da capacidade de desvio, da escolha de se afastar da fonte. E Jesus, não como um espectador distante da criação de seu opositor, mas como a própria emanação do amor divino presente em cada etapa da jornada, oferecendo sempre o caminho de volta à unidade.
A fé não seria mais uma batalha constante contra forças externas, mas uma jornada interna de alinhamento com a vontade divina. O medo do inferno e da danação eterna se dissiparia, dando lugar à responsabilidade individual pelas próprias escolhas e à confiança no perdão incondicional. A figura de Jesus seria libertada das amarras de um Salvador sacrificial e se revelaria como um guia compassivo, um modelo de amor e serviço, cuja presença sempre esteve lá, mesmo nos momentos mais sombrios da criação, oferecendo a luz da redenção. As relações humanas seriam transformadas pela compreensão de que cada indivíduo possui o potencial para o bem e para o mal, e que a escolha reside em cada um. A condenação e o julgamento seriam substituídos pela empatia e pela compaixão, incentivando a busca pela reconciliação e pelo crescimento mútuo. A história da criação não seria mais uma narrativa de pecado original e queda, mas uma celebração da liberdade e da jornada da alma em direção à sua plena expressão. A criação de Satanás se tornaria um símbolo da potencialidade inerente ao livre-arbítrio, e a presença constante de Jesus, a garantia de que o amor e a redenção sempre estão ao alcance. E se tivéssemos sabido disso desde o início? A fé seria uma dança de amor e responsabilidade, uma jornada de descoberta e reconciliação, onde a luz divina sempre brilharia, mesmo nas sombras mais profundas. Você já não pode mais se esconder atrás da ignorância. O eco da criação ressoa em seu interior, chamando-o a despertar. O que você fará com essa visão expandida? Irá retornar ao conforto das doutrinas pré-fabricadas, aos dogmas herdados, ao terreno seguro do conhecido? Ou se atreverá a questionar, a explorar, a mergulhar nas profundezas do mistério com a coragem de um buscador genuíno? Lembre-se da restauração que lhe foi mostrada. Lembre-se da beleza e da complexidade da criação, da dança entre a luz e a sombra. Lembre-se de que a verdade não é um presente passivamente recebido, mas uma jornada ativamente trilhada. O silêncio foi quebrado. A pergunta não é mais onde estava Jesus, mas onde estou eu agora que sei disso. A resposta não está nos livros, nas pregações ou nas certezas alheias. A resposta reside em seu coração, aguardando a coragem de ser ouvida. A verdade foi revelada, não por um mero acaso, mas porque a sua hora de despertar soou. A jornada da consciência começou. O que você fará com ela? A escolha é sua. E agora, mais do que nunca, ela importa.